coordenadora do Laboratório de Estudos em Gênero, Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos, o LEGS, e professora do Departamento de Enfermagem e Saúde Pública da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, a professora Adriana Lemos. Boa tarde a todas e todos. É um maior prazer estar aqui como PPGenf, Unirio, essa parceria, né, esse apoio que o programa de pós-graduação das ligas, eu acho de suma importância, né, porque retrata a integração pós-graduação com graduação, e também é muito satisfatório estar como líder do LEGS, do Laboratório de Pesquisa, que está junto com duas ligas, realizando essa videoconferência com uma pesquisadora do nosso laboratório, professora do PPGF também, professora Selma. Então, é uma maior satisfação. Tenho a certeza que será uma tarde bastante profícua e passo a palavra para Mariana Gomes, que é a presidente da Liga, da qual eu sou orientadora, a LAGS. Então, muito prazer de estar aqui, é muito bom estar com vocês, embora estejamos na Semana Brasileira de Enfermagem, temos pouco a comemorar, mas muito a nos posicionar frente à desigualdade social que essa pandemia cada vez mais mostra, né? E, sobretudo, em relação às enfermeiras e enfermeiros e toda a equipe de saúde e equipe de enfermagem que estão sofrendo diretamente as consequências dessa pandemia, inclusive morrendo. Então, temos que agradecer por estarmos juntos aqui com saúde e segurança e fazendo discussões que podem reverberar positivamente em políticas públicas, nas nossas práticas e reflexões para o nosso fazer acadêmico também. Obrigada. Boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Como a Adriana falou, meu nome é Mariana, eu sou acadêmica de enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, atualmente estou no 5º período, sou presidenta da LAGS e também faço parte do LEGS. Primeiramente, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, queria dizer que ver esse número, né, para um primeiro evento online é extremamente satisfatório, é motivo de muita felicidade e de orgulho para a gente. Queria agradecer a parceria LEGS e LAESM. Queria também agradecer à professora Selma por ter aceito, né, o nosso convite e por ter se disponibilizado a entrar nessa com a gente. Além de que eu também queria agradecer ao PPGenf e Nupenc pelo apoio. Queria dizer que é um tema que hoje, né, tem mais visibilidade, mas ainda é um tema que precisa ser muito discutido, porque ainda é muito comum, né? Nós, mulheres, sofremos muito nessa questão da violência de gênero, e para a gente conseguir perceber como é um tema comum, é fácil, é só a gente pensar. Muitas de nós já sofremos algum tipo de violência, e se a gente ainda não sofreu, a gente conhece alguém próximo que já tenha sofrido, né? Então, é um tema que precisa ser, sim, discutido, é um tema que está em alta na questão aí da pandemia, né? Os números assustam, e é isso. Eu queria também parabenizar os enfermeiros, né, pelo dia e pela semana de enfermagem. Queria falar que é muito feliz também para a gente ver que tem pessoas do Brasil inteiro inscritas no nosso evento, até pessoas de fora. Então, eu queria muito agradecer mesmo pela adesão, pela divulgação das pessoas que ajudaram. E queria dizer que quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, das ligas, do laboratório, podem procurar nas redes sociais, né, da LAGS, a LAGS Unirio. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook também. Lá a gente posta algumas coisas relacionadas ao tema e a gente faz a divulgação dos próximos eventos. Sintam-se muito bem-vindos e espero que a tarde seja extremamente proveitosa para todos nós. Muito obrigada mais uma vez. Eu passo a palavra para a Gabi. Oi, gente, voltei. Agora eu vou passar a palavra para a professora
a nossa orientadora da Liga Acadêmica de Enfermagem e Saúde da Mulher e do Neonato, professora do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, coordenadora do Núcleo de Pesquisa, Estudos e Experimentação em Enfermagem na área de Saúde da Mulher e da Criança no PENC, a professora doutora Laura Johansen. Olá, boa tarde a todos. É uma alegria, né? Como as pessoas que me antecederam já se pronunciaram, é uma alegria ver rostinhos aqui conhecidos e saber também que temos pessoas, parceiros, né, externos aqui conosco, um evento que representa uma união, né, da graduação com a pós-graduação, união de núcleos e grupos de pesquisa. Isso mostra que a integração nos fortalece, né? E em tempos de pandemia, acho que a palavra fortalecimento é o que a gente mais está precisando. Então, eu queria louvar a iniciativa das ligas, junto aos grupos de pesquisa, e em nome, né, do Núcleo de Pesquisa em Saúde da Mulher e da Criança, agradecer, né, por essa oportunidade de representatividade do NUPENC também aqui. A professora Selma, ela nos representa duplamente, triplamente, né? A professora Selma nos representa no núcleo de pesquisa, né, da saúde da mulher e da criança, o NUPENC, também representa o LEGS, como já apresentado anteriormente, e também é nossa professora da pós-graduação. Então, a professora Selma, ela está inserida nesses três contextos e representa essa interseção, e traz para a gente uma temática super importante no contexto dessa pandemia que a gente está vivendo, né? A gente sabe que as pessoas estão expostas a estresse, né, a vulnerabilidade que envolve a questão do gênero, e todas essas questões que a gente certamente vamos ter a oportunidade de fazer excelentes reflexões a partir da fala da professora Selma. A professora Selma é uma parceira de trabalho maravilhosa, e o trabalho dela realmente encanta, já vem desde o doutorado, né, Selma, trabalhando essas questões com profundidade na enfermagem e transcendendo também a enfermagem para as questões de saúde em geral. Então, queria agradecer, né, as ligas e a oportunidade de fala aqui e desejar a todos aí uma excelente videoconferência e muita saúde e proteção para todos nós. Obrigada, professora Laura. Agora, para darmos início à nossa videoconferência com a temática Violência de Gênero contra a Mulher em Tempos de Pandemia, passo a palavra para a enfermeira obstétrica, doutora em enfermagem na área de saúde da mulher, professora do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, membro do Laboratório de Estudos em Gênero, Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos, LEGS, e membro do Núcleo de Pesquisa, Estudos e Experimentação em Enfermagem na área de Saúde da Mulher e da Criança, o NUPENC, a professora doutora Selma Vilas Boas. Então, assim, vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Sim, está dando para ouvir, professora. Tá bom, obrigada. Olha, dizer que eu, assim, agradeço muito, agradeço a presença de todos, agradeço ao PPGenf, agradeço ao LEGS pelo convite, agradeço às ligas, né? A Liga de Enfermagem em Saúde da Mulher e do Neonato, a Liga de Enfermagem em Gênero, Sexualidade e Saúde, por esse convite, né? E por estar me dando essa oportunidade de vir aqui conversar e a gente abordar um pouco uma temática tão delicada, né? Que é a violência contra as mulheres, e que nessa fase de pandemia ela está especialmente grave, né? Então, assim, eu queria agradecer também, eu vi aqui a participação de colegas docentes da UERJ, da UFRJ, da UF, parceiras, amigas do meu departamento, então a professora Leila, os alunos, então, assim,
é dizer que eu me sinto muito honrada de estar aqui nesse momento e falar um pouquinho, né, para a gente poder, assim, ir abrindo um pouco essa discussão para essa temática, tá certo? Então, assim, eu acho que a gente pode começar a nossa apresentação. Eu gostaria aí da ajuda da Isabela. Eu vou retomar aqui, eu sou principiante nessa situação, tá? É tudo muito novo, causa um pouco de apreensão e ansiedade, né, na gente, né? Vamos lá, vou tentar aqui. Oi, boa tarde, professora. Conseguiu? Estou tentando aqui, vamos lá. Foi? Não, não apareceu aqui, não. Não apareceu? Em apresentar agora e tela inteira. São os desafios, né, da tecnologia. Deixa eu tentar novamente. Vamos lá, tela inteira. Nós tentamos e deu certo, agora vai ter que dar de novo. Gente, só para lembrar que durante a conferência a gente vai disponibilizar um link para que vocês coloquem seus dados direitinho para que haja emissão de certificado, tá? Acho que agora foi. Foi, apareceu. Agora só tem que abrir os slides. Sim. Eu não estou vendo aqui. É só abrir os slides agora, lá no PowerPoint. Isso, e colocar em modo apresentação. Isso, pronto. Ok? Então, Ok. então, vamos lá. Então, assim, parabenizar também, né, a todos os enfermeiros e enfermeiras, né, pela nossa semana de enfermagem, né, são muitos os desafios que estamos passando aí nessa pandemia, enfim, mas é isso, parabenizar, eu me senti assim, eu vou confidenciar uma situação muito especial. No dia da enfermeira e dos enfermeiros, né, onde se comemora a enfermagem, no dia 12, em 30 anos de formada, eu nunca vi o Jornal Nacional parar e ficar, no mínimo, uns 5 minutos fazendo uma retrospectiva da nossa história da enfermagem, né? Falar de Florence Nightingale, a repercussão dela em todos os países, falar de Ana Nery. Eu nunca vi isso em 30 anos, eu fiquei realmente emocionada com todos os desafios e com todos os problemas que estão emergindo e que não são novos, eles só estão assim, sendo visibilizados, né, nesse momento. Eu penso que foi um momento bem, bem especial. Bom, então é isso. Então, assim, nessa pandemia aí que a gente está vivendo, né, hoje, o site da Organização Mundial de Saúde, nós tínhamos 4.170.424 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 287.399 mortos. No Brasil, nós temos, até hoje de manhã, 188.974 casos confirmados de Covid, com 12.400 óbitos pelo Brasil. Bom, então, assim, até o momento a gente desconhece o tratamento específico, né, para a cura dessa doença e tampouco a sua prevenção. Então, assim, dentre as medidas de precauções implementadas pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, está aí o distanciamento social, né, como uma forma de disseminar, de evitar a disseminação desse vírus. Entretanto, com o confinamento das mulheres, né, no lar, né, essa situação tem trazido consequências negativas à vida delas, né? Então, isso tem aparecido, isso no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, tá? Não é uma prerrogativa brasileira.
Então, assim, algumas mulheres já viviam em situação de violência doméstica, né? E com o distanciamento social, o que aconteceu? Elas tiveram um aumento desses episódios e a intensificação das agressões, porque o companheiro está, uma boa parte do tempo, dentro do lar, né? E outras que, por estarem mais tempo em casa, passaram a perceber os episódios de forma clara e contundente, ou seja, as outras elas percebiam discretamente, mas com essa situação de estarem em casa, né, em confinamento com os filhos e com o parceiro, elas começaram a perceber nitidamente o que ocorria com elas, né? Então, isso aí evidenciou uma situação clara de violência, né? E as mulheres estão tentando pedir socorro, né? Então, assim, só lembrando que antes dessa pandemia, a violência contra a mulher sempre representou um grande problema de saúde pública, né? E sempre considerado uma violação dos direitos humanos. Então, sempre, né? A pandemia só piorou a situação. Então, assim, a gente tem que correlacionar a questão da violência, a situação do distanciamento social e a sobrecarga feminina que todas nós, mulheres, estamos vivendo nessa pandemia, né? Então, assim, é o home office, é o que estamos fazendo aqui, né? O de se dividir entre o trabalho e o cuidado com a casa, com os filhos, com a limpeza, com a comida e acrescido do medo do desemprego, da falta de dinheiro para suprir as necessidades básicas. Então, assim, é uma situação de estresse, de ansiedade que todas nós estamos passando, né? Então, fora isso, você ainda ter que conviver com um parceiro violento é uma sobrecarga muito maior. Então, assim, a gente não pode falar de violência contra a mulher sem falar nas perspectivas de gênero, né? Que são alimentados e construídos com base em normas sociais que definem modelos de comportamento para homens e mulheres. Então, assim, os homens, eles nascem e crescem com aquele padrão, né, de que eles têm que ser o macho, eles têm que mandar, tem que ser o dominador, o provedor, e as mulheres, muitas vezes, tendo que submeter e subjugar essa situação. É claro que a gente está passando uma sociedade de transição e tudo, os homens hoje em dia lavam louça, ajudam também, eles ajudam, mas mesmo assim o que a gente percebe é que na maior parte das casas, na maior parte da vida das mulheres, né, elas são as responsáveis pela manutenção e pelo cuidado com a casa e com os filhos, né? E assim, eu me arriscaria aqui a dizer que muitas de nós já vivemos alguma situação de violência em nossas vidas, ao longo das nossas vidas. Elas podem ter sido sutis, insidiosas, mas já vivemos em algum momento, né, uma situação de violência doméstica, porque a nossa sociedade ela é patriarcal, né, e o machismo ainda domina, né? Estamos aí tentando melhorar essa situação, mas ela ainda domina. E a violência, ela é sustentada, a violência contra a mulher, ela é sustentada em função dessa assimetria de gêneros, essas desigualdades que ocorrem entre homens e mulheres. Então, assim, todos os países estão registrando aumento dos números de casos de violência doméstica durante esse período de distanciamento social, né? E eu coloquei aí, dormindo com o inimigo, porque é exatamente isso, né? Um homem que mata a mulher é dormindo com o inimigo. Então, assim, eu trouxe alguns países, tá? China, as denúncias triplicaram. Na Argentina, nós tivemos 6 episódios de feminicídio logo nos primeiros dias de isolamento. A Itália, ela registrou uma queda das denúncias de 43%, comparado ao mesmo período de 2019, né? Mas isso tem um motivo, tem uma razão. E o Brasil, com exceção de todos os estados, exceto Mato Grosso e Rio Grande do Sul, né, tiveram uma redução no número de denúncias no 180, né, podendo refletir uma dificuldade das mulheres em denunciar muitas vezes, porque estão próximos ao agressor. O agressor, ele domina a vida da mulher e domina também o telefone.
Então, assim, não é a qualquer momento que ela pode ligar para as pessoas, né? Ela tem que desenvolver estratégias para isso. Bom, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele alerta que, embora os 180 tenha diminuído, essas são as informações que eu obtive, o número 190 aumentou, né? Que é o da Polícia Militar, que é no atendimento da Polícia Militar. Em São Paulo, os atendimentos subiram de 6.775 para 9.817 em comparação ao mesmo período, de 2019 a 2020, né? Março de 2019 a 2020. A Justiça do Rio de Janeiro e de São Paulo também registraram um aumento de cerca de 50% das denúncias, né, de violência doméstica. Então, assim, mas a gente tem que pensar que existem os casos subnotificados, aqueles casos em que a mulher ainda está confinada, ainda está em distanciamento e que não sabe, que ninguém sabe ainda. Muitas vezes quem sabe que ela vivencia são os filhos e os vizinhos, porque escutam as brigas, né? E que está sendo muito comum em vários condomínios as pessoas ouvirem, né? Gritos, mulheres pedindo socorro, isso está sendo muito comum. Então, esses são os casos subnotificados, assim como existem os casos subnotificados da Covid, existem também os da violência contra a mulher. Então, assim, e com isso aumentou o quê? O número de feminicídios, porque elas estão em isolamento, elas têm dificuldade de denunciar, e aí o que acontece? Aumentou o número de mortes de mulheres. E feminicídio é isso, é o termo utilizado pelas feministas, né, para dar visibilidade ao assassinato de mulheres, né? Então, assim, no Brasil, especialmente Acre, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e São Paulo, os dados cresceram muito, né? Do primeiro trimestre de 2019 para o primeiro deste ano. São Paulo cresceu de 13 para 19 casos de feminicídio nesses primeiros trimestres, nesse primeiro trimestre aí de 2020. No Acre, ele mostra um crescimento de 33%. O Mato Grosso registra de 11 para 22 casos, ou seja, duplicou. No Pará, ele aumentou 187,5%. No Rio Grande do Sul, o aumento é de 73%, ou seja, passa de 15 para 26 casos de feminicídios, tá? Nesses 3 últimos meses. E, assim, o que a gente vê é que esses assassinos, eles estão dentro do lar, eles não saem da rua para entrar dentro da casa da mulher, não, eles são os parceiros ou os ex-parceiros daquela mulher que frequentam a casa ali, do ambiente domiciliar. Então, assim, o feminicídio, então, ele tem essa propriedade, né, de ter o parceiro ou ex-parceiro como autor do crime, né? E, assim, o homem, ele enxerga a mulher como propriedade dele, é uma propriedade masculina. Então, ele pensa o seguinte, se não for minha, não vai ser de mais ninguém, eu quero essa mulher. Então, assim, e quando a mulher tenta romper a relação, aí é que o homem não aceita muito, não aceita mesmo. É aquele que a gente vê que a mulher rompeu, alguns dias depois ele volta lá, abre, ele tem a chave de casa, ele abre e assassina, né, a mulher. As mulheres empoderadas também, elas representam um alto grau de vulnerabilidade, porque elas ganham mais do que o homem, então elas amedrontam aquele homem, né? Então, o fato de ter autonomia financeira é um fator de risco para as mulheres, né? Porque muitos homens não aceitam. As agressões também, elas ocorrem com maior frequência nas áreas do rosto e dos cabelos. Então, assim, isso é um dado aí do Tribunal de Justiça, né? Que os feminicídios, geralmente, eles ocorrem justamente nessa parte da face, né? Justamente porque representa a questão da beleza, da feminilidade, né? A mulher, aquela coisa do cabelo, então eles cortam o cabelo, eles navalham o rosto, então as agressões ocorrem muitas vezes na parte do rosto. Os corpos também, muitas vezes, eles têm uma especificidade, esse crime. Eles ocorrem e eles acontecem, e os corpos assim, são encontrados, muitas vezes, na cozinha,
né? E assim, é a cozinha porque a mulher está na cozinha? Não, não é por isso. É porque ali é encontrado os lugares onde tem faca e tesouras. Então, isso é impactante, né? Saber que a mulher não morre na cozinha porque ela está cozinhando. Não, ela é levada para a cozinha para ser assassinada na cozinha, né? E assim, e saber que 26% desses feminicídios que estão ocorrendo não tinha nenhum registro de queixa nas delegacias. Então, assim, as mulheres não denunciaram, vocês verem, isso aí comprova a subnotificação da violência, né? Então, assim, o que acontece é que essas mulheres vivem isso e, com esse isolamento, os feminicídios estão aparecendo, né? Eles estão aí emergindo. Então, assim, os fatores de riscos para a vivência da violência na pandemia, né? Nessa questão do isolamento, né? A mulher vive no próprio isolamento, ela está em isolamento, né? Ela está em distanciamento social, mas nesse momento ela está em isolamento, né? Então, assim, a casa, no contexto dessa pandemia, ela representa o maior fator de risco, pois é o lugar onde se vivencia todas as formas de violência. Acrescido da falta de dinheiro, do desemprego, do uso do álcool, muitas vezes pelo companheiro, que nesse período, por falta do dinheiro, pela iminência do desemprego, está mais estressado e fica mais agressivo e tende a beber mais, né? Pelas habitações precárias, muitas vezes as mulheres vivem 6, 7, 8 pessoas numa casa de 3 cômodos, né, em barracos, enfim. O aumento do controle do telefone pelo parceiro, dificultando a ajuda e as denúncias. Então, assim, isso é importante, né, dizer assim, você baixa o aplicativo de violência e faz a denúncia. Não é simples assim, porque essa mulher, ela, na realidade, ela está sob controle do agressor. Então, muitas vezes, ela não consegue baixar o aplicativo, porque o próprio aplicativo pode ser um fator a mais de risco para ela. Tá? Então, assim, uma outra situação também de vulnerabilidade para as mulheres são aquelas situações assim, de envolvimento muito rápido. Conheceu o cara lá em janeiro, adorou o homem e tal, e aí veio a quarentena. Eles resolvem morar juntos. Ou seja, eles não se conhecem, começam a morar juntos. E aí é que vem as grandes surpresas, né? Porque aí, de repente, você se depara com um parceiro agressor, né? No final dessa apresentação, o pessoal da Liga vai passar um vídeo que esclarece muito bem e vocês vão visualizar claramente a situação que eu estou dizendo aí, que eu estou falando para vocês, dessa questão de você, de repente, se surpreender com uma situação que você não espera, nessa questão de risco. A dependência econômica, né? Muitas vezes a mulher fala assim, gente, se eu denunciar, se eu fizer alguma coisa, para onde eu vou? Eu dependo dele, quem vai pagar a escola das crianças, enfim, isso é um fator de risco. E naturalizar a violência também. São aquelas mulheres que muitas vezes a comunidade é extremamente violenta, né? Ela convive com aquela questão da violência doméstica. Muitas vezes ela vivenciou pais que se relacionavam de forma agressiva, e ela tem esse modelo de agressividade. Então, ela tende a ter uma maior possibilidade de naturalizar aquela situação e não achar que aquilo é algo grave. Isso aumenta as chances dela se envolver, assim, dela ser vítima de um feminicídio, né? Então, assim, e lembrar que muitas situações ocorrem de forma insidiosas e invisíveis dentro da casa, né? Porque ali dentro da esfera privada e doméstica que ocorrem as formas de violência, né? E que muitas vezes são sutis, que são violências morais, violências psicológicas, são ameaças, são agressões verbais, e que muitas vezes são naturalizadas. E que nesse momento agora de pandemia emergem como uma coisa mais séria. Então, assim, os conceitos de violência contra a mulher, pela Organização Mundial da Saúde, qualquer ato baseado no gênero que tenha a possibilidade de ter prejuízo ou sofrimento na saúde física, sexual e psicológica da mulher. As formas de violência, né, contra a mulher, pela Lei Maria da Penha,
ela transcende a questão, os conceitos da Organização Mundial de Saúde, porque ela cita 5 formas de violência contra a mulher. Nós temos aí a violência psicológica, a violência moral, a física, sexual e a patrimonial. Então, assim, a psicológica é a mais prevalente, justamente porque é mais sutil, mas ela precede a várias outras formas de violência. Então, assim, são as ameaças, a exploração, aquele homem que explora a mulher, né? Que persegue a mulher o tempo todo, a mulher não pode ir a qualquer lugar porque ele diz a roupa que ela tem que usar, ele controla o telefone, ele controla o trabalho, ele não permite que ela saia com os amigos, é vigilância constante, é humilhação. Então, assim, isso, muitas vezes, as mulheres não conseguem perceber. Assim, atualmente, a gente tem ainda algumas ameaças, né, que é a divulgação de fotos íntimas, né, que isso aí começa com uma ameaça, olha, se você não ficar comigo, eu vou divulgar aquelas fotos que nós tiramos. Ciúmes excessivos, cuidado, muitas meninas ou moças acham, né, as jovens, né, porque a gente já não se ilude muito com isso, mas que, ele morre de ciúmes de mim, cuidado, porque o ciúme excessivo é um risco para o feminicídio, porque geralmente é o agressor que não suporta que a mulher termine o relacionamento com ele e ele muitas vezes não aceita. Tá? Outras coisas, os crimes virtuais, que é o cyberbullying, né? Que é muito novo e que contempla a Lei Maria da Penha, né? Que são os aplicativos de relacionamento. Então, assim, nesse período de isolamento, as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque, assim, a partir daí existe um problema de perseguição virtual, o criminoso pode invadir os dados digitais, coletar conteúdos íntimos e tentar extorquir a mulher. Isso já assim, você já pode denunciar, porque isso aí contempla um crime, né, pela Lei Maria da Penha, ou seja, ele está ali nos aspectos legais, mas eu acho que é um período perigoso, né, para esse tipo de relacionamento. Violência moral é o xingamento, é a difamação, é a calúnia, você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez aquilo, enfim, isso é a violência moral. A violência física, ela é muito fácil, né, de ser identificada, porque ela é a causa ou é a tentativa de causar algum dano utilizando força física ou algum tipo de arma que pode provocar lesões, né, internas ou externas. Seriam os tapas, os puxões de cabelo, as queimaduras, isso é visível, né? Então, você não tem como negar a violência física. E a patrimonial? Muitas vezes ela não é identificada também pelas mulheres, né? A não ser que seja uma coisa muito absurda. Então, assim, são ações que impliquem subtração de bens, de valores, documentos pessoais, limitam a liberdade dessa mulher, né? Então, assim, ele retira o dinheiro, uma boa parte do salário ele confisca, ele controla os gastos dela no cartão. Olha, por que você gastou gastou X de dinheiro esse mês? Por que você tinha que gastar no salão? Por que você tinha que gastar na academia? Por que você foi no bar ou então no restaurante e gastou esse valor num almoço ou num jantar? Então, ele controla, é uma forma de controle também. E também de ameaçar, muitas vezes, as mulheres, né? Tipo assim, se você sair de casa, eu tiro seus bens, eu tiro o carro, eu tiro... Enfim, é uma forma também de ameaçar as mulheres. A violência sexual. Então, assim, é toda ação por meio de força física, coerção, intimidação psicológica, que obriga uma pessoa ao ato sexual contra a sua vontade, até mesmo numa relação estável. Então, assim, muitas vezes essa violência sexual, ela é muito sutil, ela é invisível dentro da relação estável, né? Porque a mulher pensa que é uma obrigação dela ter relações sexuais, mesmo quando ela não deseja.
Então, quando você está fazendo uma entrevista, né, que você está pesquisando acerca da violência, dificilmente ela diz que vive uma violência sexual, né? A não ser que você faça perguntas mais diretas e pergunte com um olhar de quem conhece a questão da violência, né? Porque tem que ser uma pergunta mais sutil para você conseguir detectar a questão da violência sexual, né? Para uma mulher que tem uma relação estável. Também é considerado violência sexual impedir a mulher de utilizar métodos contraceptivos e não utilizar o preservativo. Então, assim, quando a gente correlaciona a violência sexual com diversas, hoje a gente teve a palestra da professora Leila, aí do seu grupo, da Regina e tal, da Tereza, do nosso grupo de sífilis. Então, quando a gente faz a correlação da sífilis com a questão do preservativo, a gente vê aí claramente a questão da violência sexual, né? Sustentando muito das causas da não cura da sífilis, né? Então, olha só, e assim, afirmar que essas mulheres, elas vivem num ciclo de violência. Então, assim, esse ciclo, ele tem 3 etapas, né? Conceitualmente, ele tem 3 etapas. Então, assim, esse casal, ele está ali, então ele vive o quê? Ele vive sob tensão. Mas aí tem um certo momento que alguma situação em especial deflagra aquela situação de tensão, de briga, e a coisa fica mais séria. E aí a situação chega num patamar tão alto, onde ele parte para a violência física e muitas vezes sexual também. Tá? E aí depois, ele é arrependido, ele pede desculpas, ele traz flores, bombons, e ela acredita que ele vai mudar. Ah, não, ele estava muito nervoso naquele dia, a pandemia está fazendo com que ele perca um emprego, ele está muito nervoso, e tem uma fala aqui, ó, ele nunca tinha tido uma atitude parecida. Com essa pandemia afetando nossa vida financeira, o estresse, a preocupação com a grana, acho que tudo isso fez com que ele perdesse a cabeça. Então, assim, ela coloca, na realidade, ela está justificando aquela situação na pandemia, mas na realidade não é a pandemia que ocasionou a violência, né? Ela já vivia aquilo, né? O auge foi a pandemia, né? Então, assim, e dizer que para interromper esse ciclo de violência, a mulher precisa romper esse silêncio. E isso é que é o desafio, né? Porque tem muitas situações que envolvem essa ruptura, né? Essa quebra desse ciclo de violência. Ela tem medo, né, de muitas coisas. Então, assim, e essas dificuldades para interromper o ciclo da violência, muitas vezes, ela é justificada na esperança de que o agressor mude de comportamento, porque ela gosta dele, ela é apaixonada por ele, né? E ela muitas vezes tem baixa autoestima, acha que não vai conseguir outro parceiro, que ele é o melhor, é o mais bonito, é o mais gostoso, e aí ela tem a esperança de que ele mude. Tem vergonha de confidenciar a situação para os familiares, para uma amiga, né, do que ela vive. Tem medo. Eu coloquei até em vermelho aí, vocês devem estar colocando, porque o medo é o sentimento que permeia toda essa questão da permanência dessa mulher, né? Ela tem medo de novas agressões, de denunciar ou de fazer, de confidenciar essa situação para alguém e isso ser descoberto por ele, e isso ser motivo de novas agressões. Ela tem motivo do homem sair de casa e perder a guarda dos filhos, porque isso está dentro da violência psicológica, porque ele a todo momento, quando ele percebe que aquela mulher a qualquer momento pode sair, ele a ameaça, né? Dessa forma. Ela tem medo do julgamento dos profissionais. O que aquele profissional vai pensar de mim, né? Que eu estou aceitando isso, que eu estou vivendo, que eu sou, enfim. Ela tem medo da morte. Ela tem medo de se relacionar com os vizinhos, porque ele a deixa nessa situação de isolamento, né? Parentes e amigos. Ela tem medo de denunciar, né? Porque os filhos vão presenciar o pai preso, né? Então, assim, por medo, não vou denunciar não, porque eu não quero que ele vá preso, olha que horror para os meus filhos verem o pai serem preso, então ela desiste disso, né? A falta de apoio de familiares, né?
Muitas vezes, assim, a mãe não quer se envolver, as irmãs também não, tem medo do agressor, fala, resolve lá o teu problema, que eu não tenho nada a ver com isso. Então, assim, os amigos também que estão por perto não são... E, assim, e a dependência afetiva e econômica, né? São fatores também que fazem com que ela permaneça naquela situação. Assim, e a gravidez, né? Muitas pessoas pensam que a gravidez, ela representa um fator de proteção, e ela não representa. A minha tese, que eu defendi em 2013, hoje tem a presença aí, que muito me honra, da professora Ludmila, que fez parte da minha banca, é professora da Escola de Serviço Social, uma pesquisadora que muito me orgulha da violência sexual, que muito contribuiu para a construção da minha tese, e ela está aí nos ouvindo, e assim, a minha tese demonstra isso aí, e evidencia também que ela não representa um fator de risco, muito pelo contrário. Se ela não é desejada pelo parceiro, ela justamente pode ser um momento em que o homem mais vai perpetrar a violência, entender? Justamente porque ele não deseja o bebê, né? Então, assim, existe uma predominância nesse período da violência psicológica e física, e existem consequências gravíssimas para essas mulheres, né? Como retardo de inicial pré-natal, trabalho de parto prematuro, hemorragias, baixo peso ao nascer, depressão, entre outras, né? Então, assim, isso aí quebra o paradigma de que a gravidez, a mulher está empoderada, está linda, maravilhosa. Na violência, nem sempre acontece isso. Essa gravidez pode ser decorrente de um abuso, de uma violência sexual, e quando não, ela fica à mercê de uma situação do parceiro, né? Desejar ou não a gravidez. Bom, e assim, para enfrentar essa violência, né, a mulher, então, ela necessita reconhecer a violência, né, essa situação que é vivenciada por ela como um risco, né? Porque, assim, as ocorrências nesse período de pandemia estão evidenciando que elas estão aumentando o grau de agressividade por conta do confinamento. Então, assim, ela precisa perceber que, especialmente nesse momento, essa situação é uma situação de risco. E ela precisa buscar ajuda, utilizando o quê? A sua rede de apoio, né? Então, assim, como é que essa mulher faz para sair desse ciclo, né, de violência? Então, assim, a forma mais fácil é confidenciar, perder a vergonha e o medo e confidenciar a situação vivenciada aos familiares, ou um familiar, ou uma amiga, né? Ter aí à mão o telefone 180, ela pode fazer essa denúncia de forma anônima, o telefone da Polícia Militar 190, ela pode ligar, ou então ela pode fazer essa denúncia online, porque no 190, muitas vezes, a pessoa tem que se identificar, né? E se ela fizer pelo site, se ela conseguir uma maneira de acessar a internet e pedir... e fizer essa denúncia, né, ela pode fazer de forma anônima. Então, a polícia vai chegar até a casa dela e não vai ter autor daquela denúncia. Pode ter sido o vizinho, né, que denunciou. Uma amiga que, sabendo daquela situação, pegou o telefone e ligou, e a polícia apareceu na casa dela. E, assim, e mulheres dependentes economicamente dos parceiros, né, que elas tentem fazer contato com as ONGs, com centros de referência, com a Casa da Mulher Carioca, para quem mora aqui no Rio, para quem mora em outros estados, Casa da Mulher Brasileira, para conseguir fazer algum curso, ter fonte de renda e sair do relacionamento abusivo. Não adianta tentar sair disso. Tem que sair dali, tentar se fortalecer para conseguir romper esse ciclo de violência. Precisamos também de uma articulação intersetorial. É justamente assim, eu acho que a gente revisitar assim, o artigo 8 da Lei Maria da Penha, está ali muito claro que necessita um conjunto articulado de ações da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e de ações não governamentais no auxílio a essas mulheres. Então, assim, precisa de uma rede de atendimento, precisa de uma rede articulada da saúde, da justiça, da polícia, da educação, da assistência social, onde
onde esses setores possam se articular, né, para que a gente consiga atender essa mulher com integralidade, né, tentando enfrentar essa situação de violência, né, e fazendo com que a mulher corra o risco de se revitimizar a cada vez que ela vai buscar ajuda, né? Então, assim, eu falo isso desde 2013 e até hoje eu repito essa mesma situação, né? Porque muitas vezes essa articulação não acontece, isso é muito frágil, a gente ainda tem uma fragilidade muito grande no que tange essa questão da articulação intersetorial. Bom, e assim, um avanço que aconteceu aí nessa pandemia, né? Os vizinhos agora podem denunciar, é lei, né? É lei. Olha só, a lei número 6.539 está existindo agora, então, assim, essa multa aí é para o síndico, né, pagar, caso aconteça um feminicídio ou uma ocorrência de violência doméstica e os vizinhos não denunciem, né, ou não façam o síndico denunciar, tem aí uma lei e uma multa. Então, assim, vamos quebrar esse paradigma de achar que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, todo mundo tem que meter a colher. A amiga mete a colher, o vizinho mete a colher, todo mundo mete a colher. Liga lá para o 190, faz a queixa assim, e denuncia, põe lá, não quero registrar, vai lá na denúncia online, registra lá a sua queixa, o endereço, coloca o número do apartamento da vizinha e deixa a polícia chegar lá, tá? É assim. Bom, e assim, eu soube recentemente, dentro do projeto de extensão, as alunas, né, conseguiram descobrir que no site da loja Marisa, quando a mulher faz uma compra, né, tem um link lá de denúncia. Denúncia de violência contra a mulher. Então, ela pode clicar ali, na hora que ela vai fazer a compra, ela clica ali e denuncie, deixando lá seu endereço e tal. Então, é mais uma articulação, mais uma ajuda aí de tentando vencer essa questão da violência. Bom, e assim, mas até que isso tudo aconteça, né, as mulheres estão em casa. Então, assim, o Tribunal de Justiça daqui do Estado do Rio de Janeiro, ele desenvolveu uma cartilha de confinamento para as mulheres, né? Onde eles dão o passo a passo do que deve ocorrer quando a violência física for inevitável. Então, assim, eu achei muito procedente trazer isso para vocês, porque isso é uma novidade realmente e faz com que as mulheres se protejam até que chegue ajuda. Né? Então, assim, eles orientam que a mulher sente e proteja o rosto e a cabeça. Né? Eu coloquei uma foto aí que mais ou menos simula essa situação. Ela senta, quando ela vê que a situação, a violência física vai ser inevitável, ela procura um local seguro, ela sente e ela proteja o rosto e a cabeça. Evitar lugares como cozinha e banheiro, né, por conta de tesouras, facas, vidros, né, um lugar onde tenha vidro, não vá para lá. Né, outra coisa, no momento em que você percebe que existe agressão, tem que evitar ficar perto das crianças. Muitas mulheres, elas correm para perto das crianças pensando que as crianças vão impedir a agressão do companheiro, só que não é isso que acontece. O que ocorre é que os homens, eles batem nas mulheres e nas crianças também, né? E muitas crianças também são mortas com suas mães por conta disso, porque a mãe se agarra na criança achando que o agressor, aquilo ali é um escudo, é um fator de proteção, que ele vai ter pena da criança, não vai agredir a mulher, e não é bem assim, porque muitas crianças são encontradas com suas mães, né, dentro de casa. Então, assim, isso é um alerta muito importante, né? Então, isso aí. E, assim, e não se subjugar a violência. As mulheres não têm que se subjugar essa violência, né? Ela não pode deixar isso acontecer. Tem que pedir ajuda, né? E, assim, sai de casa, procura, tem sempre alguém para ajudar, uma igreja, vai para uma igreja, um mercado, uma vizinha, alguém, não fique em casa. Pegue a criança e saia de casa.
Aí, assim, falam assim, ah, mas lá na comunidade onde eu moro é tudo difícil, a polícia não chega lá, não. Não, a polícia pode não chegar. A favela é outra realidade, mas a mulher precisa tentar se libertar. Vai para a casa da vizinha, vai procurar socorro na casa da patroa, vai procurar o seu lugar de trabalho, vai procurar a igreja, vai procurar o centro espírita, algum lugar que ela possa se refugiar até buscar socorro, né? Então, ela tem que sair dali para fugir do feminicídio. E, assim, ao perceber, então, sinais de agravamento de violência, essa mulher tem que ter um quê? Um planejamento de fuga. Para quê? Para evitar o feminicídio, né? Então, assim, nesse planejamento de fuga, a mulher, quando ela vai vendo que os sinais de agressão estão aumentando e que a situação, o homem está bebendo mais, ele está mais agressivo, a situação financeira está se agravando e que ele está ameaçando, enfim, todas as formas de violência já estão ocorrendo, ela tem que ter um planejamento de fuga. Então, assim, planejamento de fuga, primeiro é contar para algum parente ou alguma amiga. Fotografar todos os documentos. Identidade, certidão de nascimento dos filhos, certidão de casamento, o que ela precisar, CPF, tudo, cartão de banco, tudo que ela puder, tá? E enviar para alguém de confiança. Ensinar as crianças a pedirem socorro. Tá? A criança pode ir lá no telefone, no alvo, chamar a vizinha, ela pode pegar o telefone celular, muitas têm telefone celular, ligar para 190. Então, assim, elas podem ajudar. E ter sempre à mão da mulher um telefone de urgência. Né? E assim, mas aí, antes de sair, né? Então, assim, a mulher, não, olha, a coisa está se agravando, eu vou fugir. O que eu tenho que fazer? Avisar para alguém que eu estou saindo, passa um SMS, passa uma mensagem de WhatsApp, avisa que está saindo. Mas ela já tem que ter um kit pronto, né? Então, assim, esse kit já tem que ter cartão do ônibus, o número do ônibus que ela vai pegar, o local para onde ela tem que ir, os remédios dela e da criança, deixar tudo separado, num plástico, numa bolsa, em qualquer lugar, entendeu? Bolsa, às vezes, é muito difícil, porque uma bolsa requer volume. Às vezes, num plásticozinho que ela possa botar numa gaveta próximo à saída, é a chance que ela tem. Ela coloca num plástico, em uma bolsa de papel, algum lugar que ela possa botar numa gaveta próxima à porta e que ela possa sair. Agora, assim, as crianças têm que estar no plano de fuga, tá? Porque se elas não estiverem, elas serão alvo de quê? De chantagens e de agressões também. E aí a mulher acaba retornando. Então, o plano de fuga só dá certo se essa mulher sair com uns filhos. Deixando os filhos, jamais. Bom, e assim, muitas dessas mulheres também, elas param nas unidades de saúde, né? E a gente sabe que, muitas vezes, é o primeiro contato da mulher para cuidar dos ferimentos, né? E nós, da enfermagem, fazemos parte da linha de frente desses cuidados, né? E que, nesse momento, nós estamos o quê? Sobrecarregados com a questão da pandemia. Então, ninguém quer perder tempo em ficar perguntando, nem acolhendo a mulher se ela tem um machucado no braço, na perna, uma lesão, ou no rosto, se aquilo ali é violência, porque se for violência, ela vai ter mais trabalho, né? Então, é esse que a gente tem que ter cuidado. Porque tem que ter um olhar diferenciado e os profissionais precisam ser sensibilizados nessa pandemia e alertados para essa questão da violência, porque muitos casos vão chegar nas unidades de saúde e que não são Covid, e que são ferimentos que têm causa. Muitas vezes ela não fala, ela caiu da escada, ela caiu de um banco, enfim, aconteceu, ela escorregou lavando o banheiro, ela se feriu de alguma forma, mas aquilo tem uma causa e tem um autor daquilo ali, né? Mas se ela não for acolhida, ela não vai falar, porque ela vai ter medo.
Muitas mulheres, então, elas também percebem em suas falas que esses serviços, eles são espaços para cuidar de ferimentos e não locais para buscar ajuda, né, nessa situação de violência. Então, isso precisa também chegar até elas, isso tem que ter uma informação, tem que ter campanhas educativas, né, a gente tem que informar através do Facebook, do Instagram, enfim, isso tem que chegar até as mulheres, que as unidades de saúde, elas podem ajudar também a mostrar qual é a rede de referência, a rede de atendimento, pode fazer esse acolhimento, pode auxiliar essas mulheres, né? Então, assim, esses profissionais, eles devem, então, ser capacitados, sensibilizados, para quê? Para reconhecer os sinais de violência, notificar os casos e eles precisam conhecer a rede de atendimento. Muitas vezes, aqui, nós terminamos uma pesquisa no ano passado que comprovou exatamente isso. Foi uma pesquisa feita em 2 unidades de saúde da Zona Sul do Rio de Janeiro, e que comprovaram, infelizmente, que os enfermeiros eles têm dificuldade de reconhecer e de conhecer a rede de atendimento às mulheres, né? É um conhecimento limitado. Né? Você procura tal lugar, mas eles não conhecem a rede de atendimento. Muitas vezes eles querem falar com o agressor, chamar o agressor na rede de atendimento para conversar, para aconselhar, como se o agressor pudesse ser ouvido e aconselhado. Ele não imagina que aquilo vai fazer com que a mulher sofra mais riscos, inclusive risco do próprio feminicídio, né? Então, assim, a atenção primária, ela é a porta de entrada para tudo, né? E é um local privilegiado não só para diagnosticar o Covid-19, né? Que muitas vezes é o lugar que vai fazer a triagem, que vai fazer as primeiras orientações, a testagem e tudo, mas também é um local privilegiado para, até porque está mais próximo das pessoas, né, das comunidades, né, dos bairros, fica inserido geralmente dentro dos bairros, um local também para reconhecer e atender as questões de violência contra a mulher ou a violência doméstica de uma forma geral, pode ser em relação às crianças, em relação aos idosos, que também estão crescendo muito nesse momento. Então, assim, pensar que perguntas feitas de forma adequada, né, facilitam as detecções de casos de violência, né? E, assim, saiu uma nota técnica agora, recentemente, né, do Ministério da Saúde, que reforça que a pandemia, os profissionais de saúde precisam estar atentos no cuidado à saúde das mulheres na atenção primária. Então, se você pensa num atendimento resolutivo e integral, você tem que pensar em todas as situações de saúde. E a violência é uma delas, né? Então, se você pensa na questão da integralidade, você não pode excluir a violência. Então, assim, mas a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque a violência, muitas vezes, ela é o quê? Ela é invisível. E ela é naturalizada, muitas vezes, por nós profissionais, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não, como diz esse quadrinho aí, não, minha filha, isso é normal, é assim mesmo, a mulher passa por essas coisas, sai com boletim de ocorrências e a mulher naturaliza lá a profissional, né? Naturaliza aquela situação. E a enfermeira está lá dizendo que está tudo ok, não, vai ficar tudo bem, volta para casa, está tudo certo. A gente tem que tomar cuidado com isso. E, assim, reforçando aí a Lei Maria da Penha, né, que foi sancionada em 2006. Eu sempre gosto de trazer esse slide, porque a gente tem que revisitar essa lei, lembrar que ela é uma das leis mais avançadas no mundo, né, no que tange a questão da violência contra a mulher, e ela foi um divisor de águas aqui no Brasil, né? Porque garantiu prisão ao agressor, porque antes o cara ia lá, pagava uma cesta básica, um valor qualquer, e saía e voltava para casa. Agora, se ele for pego lá, ele vai ser preso, né? A implementação também de atendimento policial especializado às mulheres, em particular, nas delegacias especializadas de atendimento às mulheres, né? E garante proteção policial
quando necessário. Agora, é claro que todos os aspectos legais no Brasil, né, e todas as políticas públicas, elas, infelizmente, elas são frágeis, né? Então, o principal desafio aí é a questão das medidas protetivas, né? Que muitas vezes elas acabam sendo falhas e expõem as mulheres, né? Expõem a vida, a saúde mental dessas mulheres, né? Que sabem que o agressor está por perto e pode chegar a qualquer momento. Então, isso é um grande desafio. Lembrar, assim, que nós temos uma política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, né, e que sustenta todas essas questões das políticas públicas, mas, assim, dizer que o nosso país é continental, né, ele é um país que ele tem 5.500 municípios, e assim, aonde toda a maior parte dos núcleos de atendimento às mulheres, eles estão localizados aonde? Na região sul, sudeste e alguns no centro-oeste. Então, fragiliza muito essa questão do norte e do nordeste, né? Então, assim, nós temos esse quantitativo aí, 497 delegacias, núcleos de atendimento, centros de referência, tem casas-abrigos, né, juizados especializados, temos também a Casa da Mulher Brasileira, que em 2013, no governo da presidenta Dilma Rousseff, ela implementou como uma política pública, mas até o momento nós só temos 7 inauguradas, né? Vocês verem, passou aí todos esses anos e só temos 7 inauguradas. E a primeira ainda vai ser inaugurada e vai ficar em Volta Redonda. Tá? Ela não é aqui. Aqui no Rio nós temos a Casa da Mulher Carioca, tá? Que fica em Realengo. Então, assim, pensar que a mulher, para sair dessa situação de violência, ela tem que se desprender de alguns pensamentos e se empoderar, né? Ela precisa ter boa autoestima e pensar que ela, com a sua fonte de renda, ela tem chances de sair daquela situação de violência e que ela precisa ter uma vida melhor e ela pode sair dali. Então, se a mulher fala assim, eu não tenho emprego, eu não tenho nada, na favela eu não posso sair porque eu dependo. Não, vai procurar lá uma ONG, vai procurar um centro de referência, vai fazer um curso de culinária, de manicure, vai fazer sobrancelha. Eu coloquei aí costura, as costureiras todas fazendo máscara agora na pandemia, ganhando um dinheiro, vai fazer bolo, vai fazer alguma coisa quentinha, vai entregar, enfim, vai fazer alguma coisa que você tenha fonte de renda para você se libertar desse agressor. Então, assim, eu vou disponibilizar, então, assim, alguns locais e alguns serviços de atendimento à mulher em situação de violência, né? Então, assim, mas lembrando, assim, que nenhuma ligação ou contato seja feito próximo ao agressor. Então, assim, tem que alertar as mulheres. A mulher vai ligar, espera o cara ir na padaria, ele ir no mercadinho, ele sair para fazer alguma coisa, até ir ao banheiro, tá? Ele vai tomar banho, vai ficar lá falando no WhatsApp. Aquela hora é a hora que você tem para mandar a mensagem, para fazer um contato, para fazer uma denúncia online. Não quer falar, faz a denúncia online. É nessa hora. Não faça nunca perto do agressor. Não baixe nenhum aplicativo. Se o celular, ele é vigiado. Então, a orientação que a gente tem que dar é que ela não tenha nenhum aplicativo de violência contra a mulher, nada disso dentro do celular. Tá? Então, tem aí, ó, mensagem eletrônica, aplicativo Proteja, ouvidoria online, o Ligue 190, os centros de referência, eles foram atualizados, as alunas, a Tatiana, a Isabela, a Vanessa do mestrado, todo mundo aí, elas tiveram esse trabalho de atualizar os horários de funcionamento agora na pandemia. Nós já divulgamos isso também no nosso Instagram. Depois eu vou pedir a Isabela para passar o endereço do nosso Instagram do projeto de extensão, para que vocês tenham acesso às nossas divulgações. E, assim, esses centros de referência, eles estão disponíveis. Olha, o Chiquinha Gonzaga tem o telefone, tem o WhatsApp, tem o horário de funcionamento, Cian de Nova Iguaçu, tem o Janete Claire, que fica no Engenho de Dentro, tem de Nova Iguaçu, e tem os outros também, Márcia Lira, o Nudem, o Disco Mulher.
A Polícia Militar tem aí o RO Online, né? Que é tem um site aí que você consegue entrar. E assim, a gente tem um grande desafio agora nessa pandemia, né? Além do desafio da violência, a gente tem um desafio também nesses cortes orçamentários, que a gente não sabe. Eu tenho muito medo, né, desses cortes chegarem até a questão dos núcleos de atendimento, né, justamente nesse momento em que as mulheres precisam, né, de abrigamento e de segurança, né. Existem uns projetos aí em que hotéis vão virar quartos de abrigamento para as mulheres, mas, assim, definitivamente, eu não sei de nada disso que ocorre aqui no nosso estado, no nosso município, nenhum hotel. Hoje eu até ouvi alguma coisa sobre essa questão. Por enquanto, não tem nada disponível. Eu posso, depois, assim que eu tiver a comprovação, ou a confirmação desses dados, eu posso disponibilizar. Mas, assim, esse é um desafio, né? E, assim, tem as delegacias especializadas, e eu sempre sugiro que as mulheres, em caso de violência contra os parceiros, se elas estiverem convivendo se elas não estiverem fora do domicílio, o último lugar que elas procurem ajuda é na delegacia. Porque caso elas sejam vistas por um vizinho ou por alguém, ou o agressor tenha conhecimento que ela fez uma denúncia contra ele na delegacia, ela pode correr risco de uma agressão mais violenta, né? Então, isso aí fica a minha dica, que primeiro ela procure as ONGs, os centros de referência e, por último, a delegacia de mulheres, né? Mas, assim, se a situação for inevitável, vá para a delegacia, né? Mas aí ela tem que estar pronta para fugir, né? Ela não pode retornar para o domicílio. E aí tem alguns hospitais também que são hospitais de referência para o atendimento de violência, especialmente a violência sexual, né? Que é o Alexandre Flemme, Carmela Dutra, Fernando Magalhães. E as referências, né? Que eu estou disponibilizando agora, são todas agora foram todas atualizadas, né? Mulheres e Covid, enfim, a cartilha aqui do tribunal também está aqui disponível. E, assim, eu agradeço, então, por esse momento, dizer que foi uma honra estar aqui participando. É muito estranho dizer para vocês que eu tenho confidenciais, é muito estranho, parece que eu estou falando sozinha, porque eu não escuto voz de ninguém, eu sou uma professora que estou acostumada com sala de aula, com barulho, com gente falando, e eu espero que eu tenha conseguido passar a minha mensagem. Obrigada a todos. Obrigada, professora Selma. A gente gostou muito da reunião. Agora eu quero... Muito obrigada, viu? Agora eu quero só avisar, pessoal, que a gente vai passar o formulário para o certificado mais uma vez, porque a gente viu aqui no chat que algumas pessoas estão pedindo que tenham o CPF. Então, a gente vai passar o link de novo. Acho que já até mandaram aqui no chat, tá bom? Então, eu peço, por favor, que preencham e desculpa por estar enviando o formulário de novo. E agora, mais um aviso, a gente vai passar um vídeo agora, que a professora Selma até falou no início. Enquanto isso, podem ir mandando perguntas, se ainda tiverem perguntas, que as pessoas... Tem uma menina anotando, a Natália Araújo, que ela é da Lages, ela está anotando todas as perguntas e a gente selecionou algumas para a professora Selma responder. Mas, enquanto isso, a gente vai passar agora o vídeo, tá bom? Eu estou meio perdida aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar a apresentação? Sim, agora a senhora fecha a apresentação, coloque em encerrar, a Bia vai abrir aqui agora para passar o vídeo. Tá ótimo. Eu não sei se estou fazendo certo. Está aparecendo alguma coisa ainda aí? Calma aí, acho que sim, acho que está aparecendo, mas agora já tá aparecendo o vídeo. Tá ótimo, tá bom. Bia, coloca do início, por favor. Vai, bota aí, calça, cueca. Calça, cueca, mas cadê a blusa? Ali a blusa ali, ó. Ali a blusa ali. Bia, tá sem som.
Tá sem som, vocês me escutam? Aham, mas onde tá passando, tá falando que o áudio tá fechado. Ah, tá. Peraí, vou de novo. O meu realmente eu não tinha mandado mesmo. Foi? Renatinho fazendo Renatinho. Foi sim. Opa, peraí, Carlinha entrou aqui. Olha lá, tava faltando só ela. Bora. Bora começar. Deixa eu ver aqui. Demorando. Aí. Nossa, Carlinha, que é isso? Esse make todo é só para nossa reunião matinal? Não, é que eu tava cansada de fazer call de pijama e aí eu resolvi dar uma coisinha só. Tá ótimo. Entendo. Vamos lá, gente. Vai ser rapidinho, eu tenho umas coisas para dividir com vocês. A Mari vai colocar uns números que ela calculou pra gente aqui, né, Mari? Tá todo mundo me ouvindo? Gente, vão ser meses muito difíceis que a gente vai ter pela frente, mas tudo bem. Nesse cenário de caos, todo mundo está quebrando e a gente não, a gente continua estável, então vamos manter assim. Tem um e-mail aqui, Carla, você foi copiada porque é do teu cliente, do Alberto. Vamos falar sobre essa entrega aqui, por favor? Desculpa, peraí, só um minutinho, já vamos. Tá bom, vai. Oi. Ah, tá, ele já vai descer. Já vai, obrigada. Chegou uma encomenda para você, você pode ir lá embaixo buscar? Para mim? Eu não pedi nada. Podemos voltar aqui? Carla, você tá copiada aí. Tranca, amiga, tranca, já tranca, não perde tempo. Tranca tudo. Gente. Amiga, tranca tudo. Vai na janela, vê se chegaram mesmo. A polícia chegou. Chegou. Ele não levou a chave, você tá sozinha. Carla, você tá sozinha. Tá, acabou. Gente, o que tá acontecendo? Vocês estão falando de polícia, do que vocês estão falando? Por favor, me explica, Mariana. Respira, eu tô aqui com você, a gente tá aqui com você. Gente, acabou. O meu realmente eu não. Obrigada, Bia, por ter passado o vídeo. Ele é bem impactante, eu sei, galera. Agora a gente vai passar a palavra para a Natália Araújo, que ela é membro da LAGS, e ela vai ler as perguntas. E a professora Selma vai responder algumas. Oi, gente, boa tarde. Sou diretora de extensão da LAGS. Eu vim anotando as perguntas que foram respondidas já durante a apresentação pelos alunos de pesquisa da pós, né, que estavam respondendo, a Verônica, o Alex, a Tatiana e a Vanessa. Mas eu anotei umas que achei interessante aqui entrar em discussão para a professora. A Regina Veras perguntou: existe algum dado de feminicídio relacionado a parcerias homoafetivas ou apenas em relações heteronormativas? Oi, posso responder? Sim, claro. Tem dados, sim. Tem dados das relações homoafetivas. Eu é que não coloquei na apresentação porque não vinha ao caso, mas existe, sim, feminicídios relacionados às questões homoafetivas. E depois eu posso disponibilizar o link para a professora Regina Vera. A Celeste Souza perguntou:
Se caso a mulher que está sendo agredida consiga matar o homem agressor, ela pode ser presa? Sim. Sim, ela vai responder um processo, né? Ela pode colocar lá que é legítima defesa, mas ela matou uma pessoa, né? Sim. Temos mais umas. A Jaque Reis perguntou: a mulher dependente do marido e que não trabalha e não tem filhos, ela recebe alguma ajuda do governo financeiramente para se reerguer depois da denúncia? Olha só, ela, assim, nesse momento de pandemia, né, porque a questão agora é a pandemia, na pandemia ela pode recorrer a uma ajuda governamental, né, mas não necessariamente todas as mulheres têm essa prerrogativa de ajuda financeira para conseguir sair dessa relação abusiva. Temos mais não uma. costuma ter. Ela, na realidade, ela vai ter que buscar se empoderar, ela vai ter que buscar um emprego, uma forma de sobreviver, entendeu? Uma ajuda. Ela vai ter que buscar uma ajuda. Agora, dinheiro, assim, uma ajuda financeira governamental, não existe possibilidade. Até o momento, não, a não ser essa agora governamental, né? Por conta da pandemia. Temos mais. A Beatriz Gonzalez perguntou: qual abordagem podemos ter nesse caso, quando a mulher não dá abertura para falar? Podemos perguntar abertamente se ela sofreu alguma agressão? Assim, essa é uma boa pergunta. Na realidade, o que acontece? Muitas mulheres elas têm vergonha e medo de confidenciar o que elas estão vivendo ao profissional, com medo de julgamentos. Né? Então, assim, o melhor, é por isso que a gente coloca que, na realidade, é fundamental que essa mulher seja acolhida, ela seja ouvida, ela se sinta bem e à vontade com esse profissional para que ela possa confiar nesse momento, nesse profissional e confidencializar o que está acontecendo na sua vida, né? Porque, assim, a mulher não chega logo no pronto-socorro e fala assim, eu fui espancada pelo meu marido. Raramente isso acontece. Na realidade, o que ocorre é que ela chega lá fragilizada e tal, mas se ela se sente acolhida, se sente bem, e ela confia no seu atendimento, muitas das vezes as mulheres falam. Temos mais uma, da Mariana Marcelo. Boa tarde, queria fazer uma pergunta. Ontem participei de uma conferência sobre os aspectos biopsicossociais do álcool e foi levantado a hipótese do aumento do consumo de álcool no ambiente domiciliar está relacionado ao aumento nos casos de violência. Queria saber a opinião da professora Selma e se ela concorda com essa possibilidade. Sim, claro, tem vários estudos que fazem essa correlação do abuso do álcool com o aumento da violência. Sim, isso pelo parceiro, com certeza. E aumentou muito mais agora, e essa é uma das questões dos altos índices de feminicídio. Vamos ver. A Karine Mello perguntou: muitas das vezes a mulher não denuncia porque a própria família culpa a mulher por isso. Falam que o casamento é feito do perdão. Professora Selma concorda com isso? Não. É a naturalização da violência, né? Acho que é isso. É a naturalização da violência. Isso é um perigo muito grande. Tivemos muitos elogios. Que bom. A apresentação foi ótima. Parabenização sobre o vídeo também. Apresentação consistente. E eu acho que é isso, gente. Quem quiser ter mais alguma pergunta, podem falar aqui no chat. Olha, eu agradeço a todos, né? E eu espero que eu tenha conseguido responder aos questionamentos, né, de vocês. A Júlia perguntou aqui agora, sobre o consumo de álcool, o parceiro já era violento e a situação piorou com o álcool, correto? Sim, correto. Ela se intensifica o uso do álcool, né? Ele não fica, ele na realidade ele já era agressivo e o álcool ele potencializa
a ação da agressividade. Acho que é isso. Desculpa, Gabi, te interromper. Acho que agora pode falar. Não, tudo bem. Eu só pensei que tinha acabado. Professora Selma, a senhora quer fazer mais alguma acrescentação? Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só agradecer muito a presença. 171 pessoas aqui presentes. Isso é coisa dessa, né? Sim, só agradecer. verdade. Dizer que eu me sinto honrada aqui. Obrigada. A gente agradece, professora, pela tarde. Nada, imagina. Foi um prazer. Obrigada, professora Regina Rocco. Estou te vendo aí. Meninas, agora eu vou passar a palavra. Oi, Adriana. É isso aí, eu ia passar a palavra para a senhora, professora. Pode falar. Obrigada, eu estou aqui ansiosa. Muito feliz, Selma. Parabéns, foi maravilhosa a sua exposição, porque você não somente trouxe aspectos científicos e dados, mas trouxe uma discussão de saúde pública, né, de utilidade pública. E aí não só para profissionais, mas para as mulheres em geral. E você pontuou uma questão fundamental, assim, que se me permitem, eu vou dar um exemplo, que é a questão das jovens. Né? Eu tive duas com ex-cistas nossas, né, graduandas de enfermagem, escolarizadas, de classe média, empoderadas, que sofreram, sim, muitas violências, né? Uma durante a bolsa, durante o processo de graduação, super feliz, emagrecendo para o casamento perfeito, e depois exatamente isso que você viu. Ele trancou o celular, quebrava o computador, e como é que eu soube, né? Só soube muito depois, ela não publicava o seu TCC, desapareceu, isso, de fato, é algo comum, então eu achei que fosse mais um caso, né? Vai para a vida e não se tem outras prioridades, mas tempos depois ela me manda uma longa carta contando detalhes dos processos de violência que ela passou, né? A ponto do marido quebrar o computador, quando ela, inclusive, estava revendo o material, e ele virava para ela e falava assim: ué, você não é tão empoderada? Vai procurar sua professora orientadora que te ensinou essas coisas. É isso. Assim. E uma outra também, relação super legal com o namorado e tal, tem filha, depois se separaram, e aí não mais violência só com ela, mas ela está aí com um processo a duras penas há anos, por violência contra a filha também. Então, meninas, é um pouco, isso é muito próximo de nós, e não é só de mulher adulta, como a maioria dos casos são notificados. Vocês, jovens, passam muito por isso também, e muitas vezes, ou como a Selma falou, acham que isso é forma de amor. Não é. Me impactou muito a sua apresentação, Selma, muito obrigada por você ter topado isso. Estou impactada com o vídeo também e maravilhada com a organização deste evento. Vocês, meninas, estão de parabéns. Nós, professores, aprendemos muito. Essa máxima do Paulo Freire, quem ensina, aprende, quem aprende, ensina, é perfeita. E muito aprendemos hoje, não só com Selma, mas com vocês, sobretudo nas iniciativas de liga que vocês têm tido. Parabéns e muito obrigada. Boa noite. É isso mesmo. Eu também gostaria muito de agradecer a organização das meninas e dos meninos, né? Porque tem menino envolvido aí também, né? Foram espetaculares, maravilhosos. Eles sabem muito. Eles nos deixam seguros. Professora, 3 horas a senhora esteja pronta. Eu falei, sim, tudo bem. 3 horas eu sentei aqui, o que eu tenho que fazer? Achei super bacana. Obrigada, meninas, vocês estão de parabéns, viu? Serão excelentes profissionais, eu não tenho dúvida. Oi, Leila! Acho que é a professora Leila. Maravilhoso! Obrigada, professora. Hoje foi um dia maravilhoso. Boa noite para vocês. Agora vamos tomar banho e jantar. Parabéns também, Selma. As galinhas vão cantar e ela vai dormir. Em nome do Núcleo, Selma, e da Liga, eu quero agradecer, tá? Pela participação maravilhosa, viu?
Que bom, obrigada. Muito obrigada pelo importante. convite. Muito importante, Selminha. Parabéns. Obrigada, Laura. Obrigada por tudo. Parabéns às ligas, tá? Pela organização. Maravilhoso. Obrigada, professoras. Muito obrigada. Só vou dar um aviso agora falando dos certificados para quem não se esquecerem de preencher o link que foi enviado no chat, por favor, para a gente enviar os certificados por e-mail. E a reunião, como foi gravada, a gente vai disponibilizar um link no Drive, que vai ser enviado junto com os certificados, para vocês assistirem depois a reunião com mais calma, se perderam algum momento. Então, a gente vai enviar tudinho para o e-mail. E também quero fazer divulgação, claro, das ligas, dos Instagrams das ligas, que a Laesme é Laesme_Unirio, e o da Lages é Lages Unirio. Só procurar a gente no Instagram, a gente tem página também no Facebook, e também divulgar também as redes sociais da Unirio, que a gente também agora tem páginas no Instagram, que é App Unirio, da escola, e também o Legs tem página também no Instagram. Então, é só procurar a gente por lá, quiserem participar dos projetos, saberem mais das coisas que acontecem na escola, só seguir a gente lá no Instagram, tá bom? E mandem e-mail também, que a gente também tem e-mail. Muito obrigada por tudo e uma boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Obrigada, tchau. Obrigada. Peraí. Nossa, que confusão. Não, que deu um tilt aqui. Deixa eu perguntar a Isabela se eu posso sair daqui. Parar, ocultar. Meninas, vocês estão me ouvindo? Posso Professora, para a senhora desligar, é só desligar nesse e-mailzinho, esse telefonezinho que está para baixo. O chat de conversas, vocês congelaram? Vocês têm aí? Ele foi gravado também. Ele foi gravado também. Foi? Ah, então tá ótimo, tá bom. Tá certo. Olha, muito obrigada aí, viu, pelo suporte que vocês me deram. Nada, professora, obrigada. Parabéns. A gente que agradece. A gente que agradece sempre. Tchau. Obrigada, tchau.